Zener é gerar uma tensão de referência ou uma tensão para ser usada para alguma coisa. Então, normalmente os dispositivos semicondutores trabalham com tensão contínua, seja 5 volts, 12 volts. Né? Então, quando a gente vai ligar um equipamento, uma televisão, um computador, a primeira coisa que a gente faz, a gente não liga direto na tomada, a gente liga o carregador ou se liga o cabo da tomada. No caso, por exemplo, de uma televisão, o cabo da tomada entra na televisão direto para uma fonte de alimentação. Né? Aquela fonte de alimentação e também os chamados carregadores de bateria, celular, notebook e outros equipamentos, né? São, na verdade, conversores CACC, né? Convertem corrente alternada em corrente contínua. Por que corrente contínua? Porque a tensão, né? Tensão contínua, corrente contínua, tensão necessária para o funcionamento dos circuitos eletrônicos de modo geral. Então, o famoso carregador de celular, por exemplo, ele costuma gerar 5 volts com uma certa corrente, 1 ampere, 2 amperes. Então, a gente vai precisar de uma tensão contínua. Aí que entra o Zener. O Zener é um elemento, né, um componente, ele é um diodo, né, com uma característica especial. É usado como um componente auxiliar para se poder estar construindo esses carregadores, essas fontes de alimentação. Então, tem 5 volts num carregador, em algum lugar lá vai ter um Zener, né, lá, nem que seja dentro do chip que está dentro do soldado na placa, né, lá dentro do chip, se fosse em forma integrada ou componente discreto mesmo, vai ter um diodo Zener em algum lugar. Então é muito comum e muito utilizado o Zener, que a gente vai ver hoje, né, o diodo Zener já tinha atividade da síncrona da semana passada. Deixa eu mostrar para vocês aqui então. Então é um tipo especial de diodo, usado na regulação de tensão, também usado como referência de tensão. Tem uma pequena diferença de conceito aqui, referência de tensão para regulação. Quando a gente fala em regulador de tensão, pense no carregador. Né? Quando a gente fala um carregador, a ideia é que ele é o que carrega a bateria, né? Um carregador de bateria. Mas, na verdade, normalmente não é assim. O carregador de celular, ele não passa de uma fonte de alimentação. Ele gera 5 volts, por exemplo. 1 ampere, 2 amperes. O carregador de notebook também, ele gera lá, acho que é 19 volts e pouco, 19,5, uma certa potência, ou que vai me dar uma corrente, né? Tensão, corrente, potência. Mas eles não são encarregados de carregar a bateria do notebook ou do celular. O próprio celular carrega a sua bateria interna a partir da tensão contínua gerada pelo chamado carregador. Então, na verdade, o carregador de celular não é um carregador no sentido que ele não carrega a bateria. Quem carrega é o próprio celular. Quem se carrega dessa tarefa de carregar a bateria é o celular. O carregador é só uma simples fonte de alimentação. Se diz fonte de alimentação, um dispositivo que gera uma tensão contínua. Ou, num termo mais técnico, conversor CACC, um dispositivo genérico, né, que converte corrente alternada da rede elétrica, disponível na rede elétrica, em uma corrente contínua, ou quando a gente fala corrente contínua, fica subentendido também uma tensão contínua, né? Corrente de tensão. A diferença entre regulador de tensão e referência de tensão, o regulador é para isso que eu comentei, né? Para ser usado para regular a tensão, manter uma tensão regulada ou dentro de um certo valor. Então, um regulador de 5 volts gera 5 volts até uma certa corrente, fornecendo uma certa potência para o dispositivo, que ele vai alimentar, por isso que diz fonte de alimentação, vai alimentar, não vai dar comidinha para a placa, mas vai alimentar com energia elétrica, né, o equipamento, dentro de uma certa tolerância. Então eu tenho um regulador lá, 5 volts, mais ou menos 2%, então ele vai gerar, ou mais ou menos 5%, ou 10%, ou 1%, ele vai gerar uma tensão, um certo valor, dentro de uma tolerância, né, em função da corrente de carga, etc. Então daqui a pouco tem 4,9, daqui a pouco tem 5,1, daqui a pouco tem 5, mas ele regula. A referência de tensão, quando se usa esse termo referência de tensão, a gente está falando mais especificamente em algo mais estável, né? Que uma coisa que não varia com a temperatura, não varia com o tempo, enfim, uma referência de tensão ideal é uma referência, como se diz, em metrologia se usa muito esse termo de referência, de medida, né? Aqui eu vou usar a referência de tensão normalmente em instrumentação eletrônica. Eu quero montar uma balança, por exemplo, eu vou ter que ter lá dentro, em algum lugar, uma referência de tensão. A não ser que haja um dispositivo de medida seja
um dispositivo de medida relativa, como se diz, mas normalmente eu vou ter uma referência de tensão. E aí se usa muito em aquisição de dados, né? Então mesmo qualquer dispositivo hoje em dia, por mais digital que ele seja, vai ter algum tipo de conversão analógica para digital, porque o nosso mundo ele não é digital, o mundo é analógico, a natureza é analógica. Então daqui a pouco um celular pode ter 98% dos seus circuitos internos serem digitais, mas 1 ou 2% vai ser analógico, vão ser analógicos, né? E aí entra a questão da referência de tensão. Principalmente se a gente quer fazer algum tipo de medição eletrônica, qualquer instrumento de medida eletrônico vai acabar utilizando a referência de tensão. Então, qual a ideia da referência? É um valor bem estável que não varia com a temperatura, não varia com a umidade ao longo do tempo. Não necessariamente é um valor exatamente preciso. Então, vou dar um exemplo. Uma referência de tensão de 10,000 volts, além de ser referência de tensão, também é um valor preciso, né? Um valor muito bem conhecido. É um valor exato, vamos dizer assim, quase exato. 10,000 volts significa que tem menos de 1 milivolt de variação em 10 volts, né? Em 10 mil milivolts. É muito pouco. É uma parte em 10 mil ou menos que apresenta de variação. Isso aí seria uma referência de tensão, um valor muito bem definido. Mas eu posso ter daqui a pouco uma referência de tensão, exemplo, usando um diodo Zener, que é para isso que se presta também o diodo Zener, que vai ter lá uma tolerância de 2%, 5%, vai ter um valor, ou seja, mas não é uma referência. Não, pode ser, por exemplo, é uma referência de tensão de 5, mas aí tem 4,8, porque está dentro do 5, mais ou menos 5%. 5 volts mais 5%, 5 volts menos 5%, uma faixa de variação. Só que aquele valor que tiver, vamos supor, 4.815 volts, é um exemplo. Tem 4.815 volts um diodo Zener, que é uma referência de tensão, usado como referência. Não é um valor exato, assim, redondo, mas se aquilo não varia com o tempo, esquentou, esfriou, choveu, faça frio, faça sol, e aquele continua com 4.805 volts, significa que ele é muito estável e não varia, e aí eu uso aquilo como uma referência de tensão. Aí eu sabendo que é 4.805, depois no software, na aquisição de dados, no firmware, enfim, no programa, na eletrônica, a gente leva isso em consideração, faz algum ajuste depois, se for o caso. Então, referência de tensão, normalmente usado para medições eletrônicas, e regulação de tensão, usado para criar as fontes de alimentação, carregadores de bateria, celular, etc, etc. São duas aplicações típicas do diodo Zener. Lembrando, o diodo por si só, o diodo Zener, que a gente vai ver, por si só, ele ele sozinho não vai fazer tudo isso. Né? Ele vai ser usado, até alguma coisa ele consegue, mas eu normalmente vou ter uma placa eletrônica. Né? Então ele vai ser um elemento essencial ali desses circuitos, de carregadores e tal, mas ele não faz a tarefa sozinho. Tem mais componentes ali envolvidos. Outra característica do diodo Zener é que ele é usado na polarização reversa, na chamada região de ruptura, que aqui se chama, também conhecida como região de Zener. Porque quando a gente fala região de ruptura, dá a ideia de que vai queimar o componente. Né? O diodo Zener não queima. É diferente de outros diodos, que se chegou na tensão de ruptura, lembra da tensão de ruptura, polarização reversa? O diodo se comporta como uma chave aberta na polarização reversa, mas qualquer diodo, até o Zener, se comporta como uma chave aberta até a tensão de ruptura. Num diodo comum, quando atingir a tensão de ruptura, se isso acontecer, isso não deveria acontecer, é porque a fonte externa tem mais volts que a tensão de ruptura. Por exemplo, um diodo de 100 volts, um N4001, 4001, 4002, 100 volts de ruptura, bota uma fonte de 150, vai começar a conduzir e vai queimar o diodo. O Zener isso não acontece, no sentido não queima. Aí eu pego um Zener de 5, eu vou escolher um Zener de 5 volts. Por quê? Porque a gente quer 5 volts, a gente quer gerar 5 volts para alguma coisa. Aí eu boto uma fonte externa maior que o 5. Ele entra em avalanche, no processo, né, na região, essa de, entre aspas, ruptura, mas não queima. Por que ele não vai queimar esse diodo Zener que a gente vai ver? Porque a gente não vai deixar ele queimar. A gente não vai deixar a corrente ficar grande o suficiente para ele dissipar o excesso de potência e queimar. Todo diodo Zener vai ter uma potência máxima. Se a gente não permitir que a potência do componente fique maior do que a potência máxima que o componente aguenta, ele não queima. E aí fica naquela região
de Zener, chamada região de Zener, mantendo aquela tensão constante. Então essa é a ideia do diodo Zener. Se o diodo Zener for polarizado diretamente, ele funciona como um diodo comum. Normalmente não é isso que se quer. Se eu quero que ele funcione como um diodo comum, a gente usa um diodo comum, no lugar de um diodo retificador comum, não precisa do Zener. Então a gente vai usar o Zener na polarização reversa. E a tensão reversa, né, é conhecida como tensão de Zener. Então aqui está a famosa curva IV de qualquer diodo, né? Aqui é o primeiro quadrante, polarização direta. Esse aqui tem o joelho lá, diodinho de silício, um Zener de silício, 0,7. Então se a gente colocar o Zener em polarização direta, ele vai ter 0,7 volts de queda e não vai funcionar como um Zener. A gente tem que botar ele em polarização reversa, a gente tem que ligar ele. O símbolo aqui é muito parecido com o de um diodo, para a gente poder olhar, bater o olho assim num esquema eletroeletrônico e olhar, isso aqui é um Zener, isso aqui não é um diodo comum. Porque tem essas duas abinhas, ó. É o símbolo do diodo com duas abas aqui nas laterais. Então aqui que está a tensão, a região de operação do diodo Zener. Então é no terceiro quadrante, na polarização reversa. Então aqui que ele vai estar trabalhando. As características principais, os parâmetros que a gente tem que observar quando vai estar trabalhando com o Zener, querendo fazer um projeto, usar o Zener num circuito eletrônico, numa placa, etc. Primeiro parâmetro é a tensão de Zener, né? Então, a gente vai comprar um componente, vai usar o componente com aquela tensão. Tem Zener de tudo que é valor de tensão, tem de menos de 3,3, tem 2,5 volts, tem 1,2, então tem tensões mais baixas. 1,2 acho que tem que até olhar se já tem, mas 2,5 volts acho que tinha também. Mas desde valores bem baixos de tensão até 100 volts ou até mais, né? Então vai ter 5 volts, 12 volts, 24 volts, 9 volts, 15, tudo que é tensão aqui dentro de uma ampla faixa. Isso aqui é uma série de componentes, o N47, acho que era assim, o N4705 era 5 volts, 4712 era 12 volts, se eu não estou enganado. Que os dois últimos dígitos eram, se eu não estou enganado, era a tensão do Zener, mas 3,3 não sei como é que fica, se é 33, né? Mas eu tenho que olhar na internet, eu não me recordo agora de cabeça cada nome aqui. A tolerância típica desta série é de 5%. Né? O que significa isso? A gente vai pegar um Zener de 5 volts e a tensão dele vai ser 5 volts mais ou menos 5%. Não significa que ele vai ficar variando esse 5% para mais ou para menos ao longo do dia, ao longo da hora, ao longo do tempo. O Zener normalmente é um componente bem estável. Então, daqui a pouco eu vou pegar um Zener de 5 volts, ele vai ter 5,1 volts. E vai ficar com 5,1, não vai mexer, praticamente não vai variar. Mesmo que eu esquente ou esfrie. Ou daqui a pouco eu pego esse mesmo modelo 5 volts, eu vou medir tá com 4,9. O que eu quero dizer é que o mesmo componente, mesmo modelo, de um componente para o outro, pode ter uma variação de até 5%. Mas não que fique variando, o mesmo componente fique variando essa tensão ao longo do tempo. Então, o primeiro parâmetro do Zener é a sua tensão de Zener. A gente vai escolher naquela tensão que a gente quer. E tem uma tolerância, normalmente é 5%, tem de 2%, tem de 1%. E a potência. Tensão e potência máxima que ele dissipa. Aí eu vou ter Zener de meio watt, tem de 1/10 de watt, mas meio watt é comum. 1 watt, 2, 3, 10 watts, Zeners maiores, né? Então vou pegar um Zener de meio watt. Eu não posso permitir que ele esquente, né? Que a potência dele fique maior do que meio watt. Se eu garantir isso, ele não vai queimar. E aí ele vai ficar na região lá de avalanche, a região de Zener, gerando aquela tensão, regulando aquela tensão, né? E fornecendo aquela tensão para nós. Então essa é a ideia. De que forma eu vou limitar isso aí, né? Eu vou lá comprar na loja um Zener, eu vou dizer assim, eu quero um Zener de 5 volts, meio watt. Se a gente pegar meio watt dividido por 5 volts, né? Aqui vem da fórmula P é V vezes I, isolo I, fica I igual a potência dividido pela tensão. Então, meio watt dividido por 5 volts, um Zener de 5 volts meio watt, dá 0,1 ampere ou 100 miliamperes. Então ele pode passar pelo Zener até 100 miliamperes. Se o circuito, por algum motivo, passar mais de 100 miliamperes nesse Zener, vai queimar o Zener. Até 100 miliamperes ele funciona mantendo aqueles 5 volts. No caso, o exemplo do Zener de 5 volts. Ou a tensão de Zener, um outro Zener qualquer. Uma coisa interessante do Zener é a sua estabilidade.
Existe um conceito chamado de coeficiente de temperatura. Isso existe para o Zener, existe para o resistor, existe para barra de aço, barra de ferro, uma barra de material na mecânica. Então a gente fala coeficiente de temperatura de dilatação térmica, acho que esse é o nome, né? É o mesmo conceito. Coeficiente de dilatação térmica, ela esquenta uma barra de aço, ela aumenta de comprimento. É tantos ppm por grau Celsius, uma coisa assim, ó, tantos microns por grau Celsius, tamanho da barra, enfim. Tem essa questão da temperatura afeta os materiais mecânicos, a temperatura também afeta os semicondutores. No caso do Zener e de outros componentes, eu posso ter um coeficiente, o chamado coeficiente de temperatura positivo ou coeficiente de temperatura negativo. Quando eu digo que o coeficiente de temperatura é positivo, significa que aumenta a temperatura e aumenta o parâmetro. Então, um Zener com coeficiente de temperatura positivo, se aumentar a temperatura, esquentar o componente por algum motivo, aumenta a tensão de Zener. Um Zener com coeficiente negativo, aumenta a temperatura, diminui a tensão de Zener. Aumenta um, diminui o outro. Coeficiente negativo, aumenta um, diminui o outro. Coeficiente positivo de temperatura, aumenta um, aumenta o outro. Então, o que é interessante é que para Zeners abaixo de 6 volts, o coeficiente de temperatura é negativo. Esse coeficiente de temperatura em eletrônica normalmente é medido para tensões, milivolts por grau Celsius. Esse coeficiente também vale para LEDs, tem o conceito, eu esquentei o LED, aqueles 1.8 volts, um LED vermelho, daqui a pouco ele aumenta, diminui. Então, esse coeficiente é negativo para um Zener de até 6 volts. E um Zener de mais de 6 volts, ele é positivo. Um Zener de em torno dos 6 volts, ele tem um coeficiente de temperatura praticamente zero. Então, isso é muito interessante. Porque aí eu vou esquentar, vai ficar faça sol, faça chuva, faça frio, faça calor, esquenta e não varia praticamente nada a tensão de Zener. O Zener é extremamente estável. Um Zener ali da faixa de 6 volts, você tem um valor comercial 6.4. Se você quer fazer um projeto de instrumentação com Zener, pense num Zener de 6.4. Poderia ser 5, 5 número redondo, ou 10, mas 6.4, vocês vão ver, bem comum. Balanças, instrumentos de medida, aí vocês vão olhar lá dentro do circuito elétrico, eletrônico, e vai estar um Zener lá de 6.4 muitas vezes, porque aquele Zener, ele está bem ali na faixa onde não tem uma variação de temperatura grande, ou era muito pequena, a variação da tensão de Zener é muito pequena com a temperatura. Aí esquenta, esfria e mantém aquela tensão de 6.4 lá. Então isso é interessante, a estabilidade aí no instrumento de medida. A precisão no final, a incerteza do instrumento fica muito boa, mesmo com variação de temperatura. Se eu estou lá no frio, próximo 0 graus, eu estou no calor de 40 graus e o instrumento está medindo bem. Que maravilha. Então, aí dentro do conceito, a gente usa então o Zener sempre na polarização reversa, para ele funcionar como um Zener. E aí eu vou ter o conceito de corrente máxima e corrente mínima. Deixa eu mostrar para vocês esse conceito aqui, nessa curva. Observe essa curva aqui, esta região. Então aqui está na região de Zener. Aqui eu estou variando a corrente e a tensão praticamente não varia, a tensão de Zener. Vou botar um valor aqui para fixar, 5 volts, um Zener de 5 volts. Essa corrente varia aqui nessa região, desde um valor chamado de IZ mínimo, uma corrente mínima de Zener, até um valor IZ máximo, uma corrente máxima. E a tensão praticamente não varia, fica ali amarrada na tensão de Zener. Eu não posso passar do IZ máximo. Não posso passar. O IZ máximo de um Zener de 5 volts, 1 watt, um décimo de watt é 100 mA. Se eu botar 120, vai queimar o Zener com o tempo, vai danificar com o tempo. Talvez ele funcione por um tempo. Quanto mais potência botar além do limite dele, mais rápido ele vai queimar. Mas não posso passar do IZ máximo. Agora, se eu botar menos que o IZ mínimo, então tem um conceito chamado IZ mínimo. É a corrente mínima de regulação Zener. Se tiver menos que aquela corrente, o Zener pode não funcionar direito. Observe essa linha. Se essa linha fosse perfeitamente vertical, varia a corrente, o eixo das correntes, varia a corrente e não varia a tensão. Se ela fosse vertical, tem uma leve inclinação, indicando que pode variar bem pouquinho, mas pode variar. Aqui nessa região, varia a corrente, desde o IZ mínimo até o IZ máximo, mas a tensão praticamente se mantém constante na tensão de Zener aqui. Agora, aqui nessa região, tá vendo a curvinha?
Aqui nessa região, se você variar a corrente aqui, desde 0 amperes até o valor de Z mínimo, eu posso ter uma variação de tensão aqui. Daqui a pouco a tensão não está aqui, está mais para cá. Então daqui a pouco um Zener, em vez de ter 5, tem 4,8, 4 volts e meio. O que eu quero dizer com isso? Para todos os diodos Zener, existe uma corrente mínima de regulação. Não deve se passar menos corrente do que as correntes mínimas, senão o Zener pode não regular direito. Um Zener de 5 volts, estamos comprando Zener de 5 volts para ter 5 volts. Né? Isso é diferente da tolerância, assim, mais ou menos 5%. Né? Posso, mas eu quero bem certinho, sim, então compro um Zener de 5 volts, 1% de tolerância. Né? Faz um ajuste. Mas eu não posso passar uma corrente muito pequena sobre ele, e aí daqui a pouco a tensão varia, não tem controle mais sobre essa tensão. Né? Não vai ter mais os 5 volts que eu gostaria. Então, existe uma corrente mínima de Zener para que ele funcione, para manter a sua boa regulação de Zener. E existe uma corrente máxima de Zener, que é em função, vai depender da potência que ele aguenta dissipar. Aquela corrente, aquela potência. A corrente em função da potência e a tensão de Zener. Na famosa fórmula, né? VVZ. Cadê? Aqui. O Z máximo é a potência do componente dividido pela sua tensão. Quando a gente não sabe, onde é que a gente vai ter essa informação do Z mínimo? Quanto é que é o Z mínimo? Então, normalmente teríamos que olhar o datasheet do componente e tentar achar no datasheet a informação do Z mínimo para cada componente. Mas quando a gente vai comprar um componente, nem sempre a gente vai saber nenhum modelo exato. Você vai na loja lá e quero um Z de 5 volts, meio watt. Aí o cara vai te dar um Z lá. Tá, o que mais que você quer? Ele não vai dizer qual é o modelo, eu quero da Vichy, o part number, número tal. O cara vai rir da tua cara, né? Eu estou falando no varejo, né? Comprar no varejo. Claro, se você está numa empresa, você tem condições de homologar, aí você vai usar um Zener de 5 volts, aí você tem condições de saber que Zener é aquele, qual é o fabricante, qual é o part number, qual é o datasheet dele, aí você daqui a pouco pode ir lá olhar o datasheet e achar a corrente Z mínima. Né? Daqui a pouco o Z mínimo não é um valor muito alto. Mas assim, até mesmo nessa situação, se procura homologar, assim, para fazer uma placa 50 em pré, uma placa eletrônica, né, tem 50 componentes da placa. Tem 100 componentes da placa, 50 itens diferentes, tem componentes repetidos, resistor de 10K repetido. Mas aí tem 50 itens diferentes. Para cada item você tem que homologar um fabricante, um modelo. Eu estou falando de uma produção eletrônica, né? Não estou falando de a gente ir na lojinha lá para montar um protótipozinho. Né? Não, fazer uma produção eletrônica para vender, seja fabricar na China, seja fabricar no Brasil. Aí você tem que homologar os componentes. Então, assim, pode ser um Zener da Vichy 5 volts esse modelo, mas pode ser também um da Infineon, não sei o que. Pode ser um da Unitrol, de outro fabricante, não sei o que. Aí tu tem, daqui a pouco, 5, 10 modelos, part numbers e datasheets correspondentes para o mesmo item daquela placa. Então, ia cada um com uma corrente Z mínima diferente. Todos eles Zener de 5 volts, meio watt. Então, mesmo nessa situação, né, e aí por que homologar mais de um componente para o mesmo item da placa eletrônica? Porque daqui a pouco aquele fornecedor lá, o fabricante não está em falta no mercado, tem um outro para comprar. Compra de outro, aí compra o mais barato, faz pesquisa de preço. Então, normalmente se faz isso. Mas mesmo nessa situação, daqui a pouco eu posso ter correntes Z mínimas diferentes. Né? Então, se eu não tenho dificuldade de saber qual é o Z mínimo de um Zener, tem uma regrinha, né, que se utiliza aí, que é considerar 1/10 ou 10% do Z máximo. A ideia aqui é que esse Z mínimo calculado assim vai ser seguramente, esse valor que vai dar, vai ser seguramente mais do que o Z mínimo real de qualquer Zener, não importa o Zener. Então, daqui a pouco eu tenho um Zener lá de 5 volts, meio watt, o Z máximo dele é de 100 miliamperes, né? Meio dividido por 5 volts, 100 miliamperes. Se a gente considerar que o Z mínimo é 1/10 disso, seria um Z mínimo de 10 miliamperes. Daqui a pouco vai ter um fabricante lá é 3 miliamperes, outro é 5, outro é 8, outro é 6, mas todos abaixo de 10, abaixo de 1/10 do Z máximo. Então isso é uma regra que a gente pode utilizar quando a gente não tem informação de Z mínimo e nunca dá problema. Né? Se todos os Z mínimos dos outros Zenes do mundo, vamos dizer assim, né, são menores do que um 10% de 10% do Z máximo. Essa é a ideia aqui. Então não temos a informação do Z mínimo, não tendo-se a informação, se considera 10% do Z máximo. Aqui novamente, né,
Aqui já está um pouquinho mais forçado aqui essa curvatura aqui, ó. Se eu variar a corrente aqui, eu provoco variação da tensão de Zener. Agora, se eu vario aqui, dentro de um valor Z mínimo e um valor Z máximo, eu não provoco uma variação significativa na tensão de Zener. Aqui está um pouquinho forçado. Aqui já está mais reto, ó. Claro, são esboços de curvas IV. A gente observar, é a mesma curva IV de um diodo comum, apenas que o Zener vai estar trabalhando nessa região. Bom, então vamos lá para um circuitinho prático agora. Mas antes de ir para o circuitinho prático, perguntas, dúvidas, essa explanação. Isso aí foi, de certa forma, um resumo, né? Uma aula, uma pequena explicação, mas também um resumo da atividade assíncrona da semana passada. Alguma pergunta, questão até aí? Tranquilo até o momento, pessoal? Bom, vamos dar sequência então. Uma fonte de 12 volts e um Zener de 5 volts. Veja bem, o Zener, dá para ver as abinhas dele aqui, né? 5 volts, meio watt. Aqui um resistor em série com o Zener, um elemento novo. Eu preciso desse resistor. Se não tiver um resistor, tem que ter algum outro elemento que vai limitar a corrente do Zener. Eu não posso ligar uma fonte externa diretamente em paralelo com o Zener. Se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? O Zener de 5 volts, se a gente olhar a curva e ver, até chegar nos 5 volts, ele não conduz corrente. Até os 5 volts, aqui, ó, ele é uma chave aberta. Não tem corrente. Ó, se eu botar uma fonte aí de 2 pilhas de 1,5 volt, 3 volts em cima do Zener de 5, o Zener é um componente passivo. Ele não vai gerar tensão. A tensão que ele, entre aspas, gera, né, o que aparece entre seus terminais, vem da fonte. A fonte externa tem que ter uma tensão maior do que a tensão de Zener, sempre maior. Não pode ser nem menor nem igual. Igual até seria uma situação limite, assim. Então tem que ser maior. Então se eu quero gerar 5 volts, a gente vai botar uma fonte aqui externa de 6, de 9, de 12, de 24. Então, aqui no exemplo, vamos usar uma tensão de 12. Porque se eu boto uma fonte de 3 volts, ele vai estar aqui, ó, e aqui a corrente é 0, aqui eu vou ter 0 amperes com 3 volts, né? Aí entre os seus terminais não vai aparecer 5. Como não está conduzindo corrente, os 3 volts vão aparecer nos seus terminais. Aí ele vai se comportar como uma chave aberta. Aí não serve para nada o Zener, vamos dizer assim. Então a gente sempre tem que colocar uma tensão da fonte externa maior do que a tensão de Zener. E outra coisa, deixa eu voltar aqui, tem que ter esse resistor. Porque se eu fizer isso aqui, ó, 5 volts, eu boto 12, o que vai acontecer? Curto-circuito. Esse Zener vai colocar a fonte em curto-circuito. Vai tentar manter os 5 volts, custe o que custar, até queimar, ou queimar a própria fonte, ou queimar os dois. Então, eu tenho que ter um elemento limitador de corrente. E aí, nada melhor que um bom e velho resistor, né? Resistência à passagem da corrente elétrica. Um resistor em série com o Zener, limitando a corrente da fonte, a corrente do Zener. Aqui eu só tenho uma corrente no circuito. Como é a corrente que passa pelo Zener, vamos chamar de corrente IZ. Corrente do Zener. Esse resistor em série com o Zener, vamos chamar de resistor de Zener ou RZ. E a fonte externa. Podemos botar até um referencial aqui, 0 volts. Bom, o Zener a gente escolheu, a gente quer 5 volts, escolhemos o Zener 5 volts. Quer meio watt? Tá, pode ser meio watt, é o que tinha lá na loja. A fonte externa nós tínhamos disponível uma fonte de 12 volts que ia gerar 5. Né? E o resistor de Zener tem que determinar. Tinha que determinar esse resistor de Zener.
Então, de que forma a gente pode determinar esse resistor Zener? Então, já vamos pegar já um exemplo. Então, calcule ou dimensione, né? Dimensionar, achar um valor adequado para o correto funcionamento do circuito. Dimensione. Esses termos são muito utilizados em eletrônica. Verbo dimensionar. Né? É estranho, parece, mas se usa muito. Dimensione RZ. O resistor dizendo que valor eu tenho que botar aqui para que isso aqui funcione e o Zener fique lá com seus 5 volts. Quando a gente olha para um circuito de Zener, a primeira coisa que a gente tem que determinar é a corrente Z máximo e a corrente Z mínima. Então, esse Zener de 5 volts, não precisa nem olhar para o resto do circuito, né? Já vai direto para o valor do Zener. Um Zener de 5 volts, meio watt. Não precisa num primeiro momento. Olha só para o Zener. O IZ máximo, corrente máxima que pode circular no Zener, vem da fórmula P é V vezes I, ou corrente passa dividindo, potência dividido pela tensão. Então a corrente Z máxima vai ser a potência do Zener dividido pela tensão de Zener, PZ dividido por VZ, que vai ser, nesse caso aqui, nós já tínhamos calculado, meio watt dividido por 5 volts, que vai dar 0,1 amperes, que é a mesma coisa aqui, 100 miliamperes. Então a corrente Z máxima é 100 miliamperes. Se passar 100 miliamperes aqui, 100 miliamperes vezes 5 dá meio watt. Se passar mais de 100 miliamperes, mais de 100 miliamperes vezes 5 dá mais de meio watt, e o Zener vai acabar danificando com o tempo, ou dependendo da situação, queima rapidinho. Então a gente não pode nunca passar do IZ máximo, nesse caso dos 100 miliamperes. E o IZ mínimo, se a gente não tem informação da folha de dados, datasheet, usa 10% do Z máximo. Que vai dar, então, dividido por 10, que vai dar 10 miliamperes. Então, se botasse uma reta real, como se diz, a corrente do Zener pode ser qualquer valor, no caso esse Zener aqui específico, né? Pode ser qualquer valor entre 10 miliamperes e 100 miliamperes. E o Zener vai regular, mantendo 5 volts. A pergunta é assim, a gente pode ter uma ampla faixa de valores de corrente, né? Então ele não pode ser menos que 10 mili, porque daqui a pouco ele não mantém a tensão estável ali, né? Não faz uma boa regulação do Zener. Tem que 10 miliamperes é a corrente mínima de regulação do Zener. E 100 miliamperes é a corrente máxima. Se passar disso, ele pode queimar, danificar por calor mesmo, por efeito Joule, por excesso de calor, de potência dissipada. Porque ele foi feito para suportar esse modelo aqui, meio watt. Se a gente quiser, mas eu quero mais 100 miliamperes, então uso um diodo de 1 watt, por exemplo, de 2, 3, 5, 10, um diodo Zener, e assim por diante. Aí, precisamos ainda, né, dimensionar o resistor. Que resistor se coloca aqui? Na verdade, não tem um valor único. Eu posso colocar qualquer resistor que me dê uma corrente entre 10 mili e 100 miliamperes. Aí eu pergunto para vocês, se vocês têm muita opção, às vezes quando a gente tem muitas opções de escolha, a gente não consegue se decidir, né? A gente vai comprar alguma coisa. Às vezes é bom ter uma só, 2 opções, e já decide mais rápido, né? Quando tem 10 opções é mais difícil decidir. Aqui nesse caso, eu tenho toda uma ampla faixa de valor de corrente que poderia passar aqui, que o Zener ia funcionar. Mas se eu não, o que eu poderia fazer para me decidir então? Que valor de corrente? Uso 10, uso 100, uso metade aí, sei lá, 50, 60, um meio termo, uma média das duas? Que corrente seria melhor passar aqui, se eu não tenho um outro critério de escolha? O que vocês acham? Podem abrir o microfone e falar. Pessoal, se a gente não tem, a gente tem toda uma assim, a possibilidade de escolher valores de corrente, escolha um menor valor. Por quê? Normalmente, menos corrente vai me dar menos potência do circuito. Imagina se isso aqui é uma bateria. Se eu fico puxando 100 miliamperes, né, a bateria vai se descarregar rapidinho e o circuito vai esquentar muito mais. Se eu fico puxando 10 miliamperes, a bateria vai levar 10 vezes mais tempo para ser descarregado que 100.
né? Porque a bateria, inclusive, é medida em miliampere-hora, né? Aquela coisa. Então, assim, se não tem outra situação que me obrigue a usar mais corrente, usem sempre o Z mínimo. Se puderem, façam passar no Zener o Z mínimo. Não tem por que passar mais corrente, a não ser que precise, por algum motivo, passar mais corrente. Senão, usem o Z mínimo. E é isso que a gente vai fazer aqui, porque menos corrente, menos potência. A bateria vai durar mais, o circuito vai trabalhar mais morninho, não vai esquentar tanto, e assim por diante. Então a gente vai usar aqui, como corrente do circuito, o Z mínimo. O Z mínimo. Então já temos a corrente Z mínimo 10 mA, então tem que passar aqui 10 mA. Vai fazer passar pelo circuito 10 mA, que é o Z mínimo. Uma fonte externa de 12 volts foi dada, um Zener de 5 volts, né, que se quer 5 volts no circuito para alguma coisa, alguma utilidade. Agora falta determinar o resistor de Zener. Que valor de resistor? Como calculo o valor? Como calculo o resistor? Lei de Ohm. Então o resistor de Zener vai ser a queda de tensão sobre o resistor, eu vou chamar de VRZ, a tensão no resistor, pela lei de Ohm, tensão no componente, dividido pela corrente no componente. Só tem uma corrente do circuito, é a mesma, né? Do resistor é a mesma do diodo, da fonte, enfim, é o Z mínimo. Então vai ser VRZ dividido por Z mínimo. Então, vai ser quanto? O Z mínimo a gente já tem, 10 mA. O que não tem o VRZ ainda, tem que calcular o VRZ, para poder botar na equação aqui na fórmula e calcular o valor do resistor. Então o VRZ, como é que a gente acha o valor da tensão? O VRZ é a queda de tensão sobre o resistor. Aí temos que fazer a nossa malha de Kirchhoff aqui, uma malha simples, normalmente que eu falei para vocês, não vão estar trabalhando com um sistema de duas, três malhas, aí complica um monte a resolução, né? É só uma malha simples em eletrônica, pelo menos na disciplina, e aí vai uma resolução de uma equação de primeiro grau, equação com uma incógnita, né? Isolar lá a equação, variável, né, que se quer, né, no caso. Então, o que se quer é achar o valor de VRZ, tensão no resistor, para botar na fórmula aqui da lei de Ohm e achar o valor da resistência RZ. Então, a malha de Kirchhoff a gente pode fazer, pode ser o caminho, pode ser por esse caminho, pode ser pelo outro, né? Tem uma fonte à esquerda, o componente à direita. Normalmente eu faço o sentido horário, que é mais simples, né? Mas não precisa estar trabalhando com sinais contrários e tal. Então, sobe 12, ó, fazer o sentido horário na malha. Começa aqui no zero, né? Não poderia ser mais simples montar essa equação de malha. Começa no zero, sobe 12, cai VRZ, cai 5, volta para o zero. Subiu 12 metros no telhado, caiu um pouco, que é o VRZ, caiu mais 5 metros, voltou para o zero. Então, a analogia com potencial gravitacional. Então, vou montar a equação de malha. Sai daqui, sobe 12, mais 12. Aí caiu um pouco, caiu o VRZ. Caiu o VZ menos VZ. Chegou no zero. Ou voltou para o ponto de partida que é o zero aqui. O VZ é 5 volts. Característica do componente. Então, a gente pode isolar aqui, né? VRZ está negativo, passa para lá positivo. VZ vai ser 12 volts menos 5 volts, que vai dar 7 volts. Interessante que a fonte está amarrada com 12, o Zener está amarrado com 5. Se 12 menos 5 vai dar sempre 7. Então, esse VRZ nesse circuito está amarrado, a tensão sobre esse resistor está amarrado em 7, mesmo que a corrente por algum motivo varie, mesmo que essa corrente varie. Então a gente vai poder botar então agora na equação do resistor aqui 7 volts VRZ dividido por 10 mA. Até vou botar na calculadora, né? A gente se acostumando a usar a calculadora. 7 dividido por 10 mA. Como é que a gente entra 10 mili na calculadora? 10 EXP menos 3. Igual a 700 ohms. Então aqui nós vamos ter um resistor de 700 ohms. (700 ohms), colocando aqui,
vai me dar exatamente 10 mA, que é exatamente a corrente Z mínima, a corrente Z mínima considerada, o circuito vai dissipar a menor potência possível e vai funcionar. E vai gerar os 5 volts que a gente quer. Só que 700 ohms não é um valor comercial, eu não consigo comprar um resistor de 700 ohms no mercado. Existem alguns valores comerciais. Para cada tolerância, o resistor, o diodo Zener tem uma tolerância, eu compro um Zener de 5 volts, mais ou menos 2%, mais ou menos 5%. O resistor é a mesma coisa, eu compro um resistor com uma tolerância de mais ou menos 5%, mais ou menos 2%, 1%. Tem resistor de tolerância 0,01%, praticamente exato o valor nominal, o valor que está ali, né? Então você compra um resistor de 1000 ohms, 0,01% vai ser 1000 ohms, 0,00 ohms. Só que esses resistores são muito caros, não se tem isso. É muito comum utilizar a série de 5%. Hoje em dia até os resistores com tolerância de 1% estão bem baratos, então o preço está praticamente meio fora do mercado, né? Mas era praticamente o mesmo preço da série de 5%, porque os processos de fabricação melhoraram. Então, daqui a pouco 1% vai virar padrão, né? Já não virou. Mas 5% eu vejo ainda no mercado que se utiliza ainda muito 5%. O que é um resistor de 5%? É um resistor que vai ser, eu vou comprar ele 1000 ohms, e ele vai ser, quando eu vou comprar, ele vai ter na realidade uma resistência de 1000 ohms dentro de uma faixa de variação de mais ou menos 5%. Então daqui a pouco pode ter 1010, 1030, 990 ohms, em vez de ser 1000. Então é o resistor de 5%. E aí, se trabalha muito com 5%, e algumas potências conhecidas. Isso aqui já vou mostrar para vocês, são alguns valores possíveis de resistores comerciais. Potências conhecidas, 1/8 de watt, ou conhecidas não, comerciais também, que se compra. É muito comum um resistor de 1/8 de watt, ou seja, 125 miliwatts. 1/4, que é o dobro de 1/8, 250 miliwatts. 500 miliwatts, que é 1000 watts, 1 watt, 2, 3, 5, 10 e assim por diante. Então esses resistores são componentes pequenas, aqui já começa a aumentar de tamanho. O de 1/4 é mais ou menos o mesmo tamanho, praticamente é o mesmo tamanho do de 1/8. O de 1/2 já é um pouquinho maior o componente. É um componente bem pequeno, do tamanho daquele diodo N4007 que a gente mostrou que cabe no dedo da mão, assim, pequenininho. Isto aqui, pessoal, são os valores comerciais. Então, o resistor tem uma potência máxima que ele pode dissipar, assim como o diodo Zener, e tem um valor de resistência. Então, tem resistor de 1/8 de watt, 1/4 tem de 10 watts. Um exemplo de um resistor com uma potência muito elevada é o chuveiro. Tem um chuveiro. O chuveiro é um resistor, é uma resistência elétrica. Então tem um chuveiro lá de 4.700 watts, baita de um resistor de alta potência, feito para esquentar água. Então toda aquela potência para poder esquentar água. Então aqui, a gente não vai utilizar um resistor de 700, não vamos parar por aqui. Não vamos mandar fazer sob medida esse resistor, nós vamos tentar achar um comercial para botar aqui e ainda assim garantir o funcionamento do circuito. Se a gente olhar aqui, pessoal, deixa eu um pouquinho. Deixa eu olhar aqui, Esses valores eles estão dentro de o que eu chamo de uma década. Esta década que aparece nesta tabela, isso aqui é apenas uma década. Não tem apenas esses resistores para comprar, tem muito mais que isso aqui. Isso aqui seria um resistor de 100 ohms, 110 ohms, 120, 130, 470, 510 ohms, 560. São os valores que estão disponíveis para resistores de 5% de tolerância. Resistores de 1% tem uma outra tabela com mais valores. Alguns valores são os mesmos, do de 5, outros são diferentes. Então vamos ficar aqui no de 5%. Então eu tenho desde 100 ohms até 910. A ideia aqui que é uma década, são as décadas de resistência. De 100 ohms até 1000. Aqui no caso vai até 910. É que o próximo valor é 1000, que já 1000 começa a outra década. Isso aqui é uma década. De 100 a 1000 é uma década. De 1000 ohms ou 1K, dá no mesmo. 1 kΩ ou 1000, dá no mesmo. De 1000 ohms até 10.000 ohms, eu tenho outra década. Esta década é 10 vezes maior os valores do que a década anterior. Eu também tenho uma outra década que vai de 10 kΩ até 100 kΩ, até 100K. De 100K
100.000 até 1 mega ohm. Opa. 1 mega ohm. A gente acaba se omitindo o símbolo, né? Tá errado, eu sei, já falei para vocês, mas acaba se usando lá 10K. Eu estou de 4K7. 4K7. O que é isso? O resistor de 4.700 ohms. 4,7 kilo ohms. Né? Tem de 1 mega até 10 mega. Tem de 10 mega até 100 mega. Então, a década apresentada nessa tabela é de 100 até 1.000 ohms. Uma década acima é de 1.000 até 10.000. 2 décadas acima de 10.000 até 100.000. 3 décadas acima desta aqui, 100K até 1 mega e assim por diante. E eu tenho décadas abaixo desta. Uma década abaixo desta são valores 10 vezes menores. Seriam de 10 ohms até 100 ohms. 2 décadas abaixo dessa aqui da tabela seria de 1 ohm até 10 ohms. O que eu quero dizer com isso? Qualquer um desses valores da tabela, vamos pegar um valor aqui qualquer, aleatório, qualquer um. 240. Dá para comprar um resistor de 240 ohms, mas também dá para comprar um resistor de 2,4 ohms. Ou 2K4. Uma década acima dos 240. 2 décadas acima, um resistor de 24 kΩ. 240 kΩ. 2M4. 2,4 mega, quase um circuito aberto, e assim por diante. E também eu posso botar uma década abaixo. Tem resistores de 24 ohms que eu posso escolher. 2,4 ohms. Uma década abaixo, 2 décadas abaixo desta década, 0,24 ohms. Também tem comercial, quase um curto. Aqui é quase um curto, aqui é quase um circuito aberto. Né? E assim por diante. Então, para cada número dessa tabela, eu tenho valores 10, 100 vezes 1.000, 10.000 maiores ou até menores, né? 10, 100 vezes menores que isso aqui. Então, a partir disso aqui, nós vamos escolher um resistor comercial, né? Para aquele circuito ali. O resistor chamado valor teórico calculado é 700 ohms, mas não tem. Então, olhando aqui, qual é o mais próximo que aparece? Por coincidência, esse valor 700 está dentro dessa década da tabela que eu apresento. Então, basicamente é só escolher um valor aqui mais próximo. Então, a gente não tem 700, tem 750 e tem 680. Então, o mais próximo do 700, ele é o 680. Só que o 680 também tem uma característica. Ele é o mais próximo menor do que 700. Ele é o valor mais próximo do valor teórico, menor do que o valor teórico. Porque daqui a pouco a gente pode, calcula um circuito e chega ali que tem, por exemplo, Deus tem que usar um resistor de 730 ohms. Né? Não, professor, eu vou usar 750, que é mais próximo. Não. Aí usa 680. Usar sempre o RZ menor, RZ comercial, né? Menor, mais próximo. Próximo do que? Próximo do valor teórico calculado, que é o que no caso aqui deu 700. Por que usar sempre o menor mais próximo? Somente para o RZ. Um outro resistor serve para outra coisa, usar com posição de transistor, não tem nada a ver com Zener. Aí cada circuito é diferente. Daqui a pouco eu tenho que usar um maior mais próximo, um valor teórico, um valor comercial maior mais próximo do teórico calculado. Aqui no resistor de Zener é sempre o valor comercial menor mais próximo do valor teórico calculado. Por quê? Aí tem aquela regra geral, resistência, lei de Ohm, menos resistência, mais corrente. Menos resistência passagem da corrente, mais corrente. Mais resistência, menos corrente. Se eu uso um menor mais próximo, eu vou ter um pouco menos de resistência. Em vez de usar o 700, eu vou usar 680, comercial. Comercial. Esse 680 é um pouco menos de 700, vai me produzir um pouco mais de corrente. Então, em vez de ter 10 mA, eu vou ter um pouquinho mais de 10 mA. Até podem, quiser calcular, 7 volts, né? 7 volts que sobrou sobre o resistor,
12 aqui, 5 no Zener, sobrou 7. 7 dividido por 680, vai dar 10, alguma coisa. Calculando de manhã, deu 10,3, né? Deu um pouquinho mais que 10. Tem algum problema? Tem um pouquinho mais que 10 mA, ou um pouco mais, não precisa ser só um pouquinho mais, que seja 15 mA, que seja 20, não tem problema. Qualquer coisa entre 10 mA e 100 mA, para esse diodo Zener de 5 volts 1000 watts, está valendo. Então eu posso usar 10 mA, posso usar 10,3, posso usar 20, posso usar 30, posso ir até 100. Agora, se eu usar 5 mA, 6, 8, aí isso pode ser um problema. Por quê? Porque daqui a pouco eu não tenho garantida a corrente Z mínima. Aí eu posso não ter o Zener funcionando, regulando como deveria. Ah, claro, o Z mínimo foi meio que estimou, já chutado, né? Foi estimado como um décimo Z máximo. Seguramente o Z mínimo é menos 10 mA, mas daí a gente usa um critério e vai até o final com aquele critério, né? Senão começa a mudar o critério no meio do projeto, no meio da conta, normalmente não dá em boa coisa. Então, se a gente considerar, isso aqui é o Z mínimo é 10 mili, não permite passar menos de 10 mili. Né? Então, tenta passar os 10 mili ou mais que 10 mili, mais que o Z mínimo. Então, resumo, calcule um resistor de Zener, né? Ache um valor teórico e vamos para a tabela escolher um valor comercial menor, mais próximo. Como se calcula o resistor de Zener? Num circuito típico como esse aqui, primeiro calcula o Z máximo e Z mínimo, que nem a gente fez, depois faz uma equação de malha para achar o VRZ, a tensão sobre o resistor, e aí pela lei de Ohm divide a tensão do resistor pela corrente do circuito, que é a própria corrente de Zener, no caso Z mínimo, e aí acha o valor comercial do resistor de Zener. Então, o que faltava calcular aqui, né, para a gente poder montar esse circuito em si. Então, esse é o circuito mais simples que pode ter de Zener, né, um resistor com Zener e uma fonte fixa aqui de alimentação. Questões, perguntas até aqui? O que faltou calcular aqui ainda é qual é a potência desse resistor. Se a gente olhar na tabela, aqui são os valores comerciais de resistência. Mas qual é a potência? Eu vou precisar comprar um resistor de 1/8 de watt? Será que chega 1/8 de watt? Será que tem que ser 1/4 de watt? Meio, 1 watt, 2, 10 watts? Lembrando, estas potências nominais que se diz, né? Potências do componente comercial, ela é a maior potência que ele pode dissipar. Então, eu não preciso trabalhar com esta potência, nem devo. Eu trabalho com potência menor. Então, se eu vou trabalhar com uma certa potência, escolhe um valor comercial desses aqui disponíveis, por exemplo, que seja maior do que a potência que vai se trabalhar no circuito. Senão vai queimar o resistor com o tempo. Vai começar a amarelar o resistor e vai danificar ele. Então, para a gente poder escolher, a gente já sabemos o resistor, o valor dele, 680 ohms. Agora, qual a potência? Pode ser 1/8, 1 watt, meio watt. Então, aí a gente tem que calcular a potência que ele dissipa no circuito. Normalmente no pior caso. Aqui não tem um pior caso, que o pior caso é todos os casos. Né? Vai ser sempre a mesma condição. Uma tensão fixa na entrada, uma tensão de Zener fixa, eu vou ter sempre uma condição fixa aqui de corrente e tensão e potência sobre esse resistor. Então, tem que calcular essa potência do resistor. Além de calcular a potência do resistor, normalmente não se usa o limite assim, do resistor. Então, o que eu quero dizer com isso? Se aqui, vamos supor que está dissipando 450 miliwatts, aí vai usar um resistor de meio watt, vai estar trabalhando no limite, está muito próximo. Né? Se bota uma margem de segurança boa aqui, porque quando eu vou comprar um resistor e o fabricante diz esse aguenta meio watt de potência por quantos meses ou quantos anos? Né? Qual a vida útil? Daqui a pouco não aguenta meio watt por 2 dias, né? Não aguenta meio watt por 10 anos, 20 anos, para o nosso produto durar mais tempo. Então, um critério que se utiliza muito quando se dimensiona resistores, principalmente resistores de Zener também, é usar 3 vezes maior, aquele famoso coeficiente de segurança. Né? Usa uma potência de resistor 3 vezes maior, potência comercial de resistor 3 vezes maior do que a potência que o resistor vai dissipar no circuito. E esse é o critério que a gente vai fazer. Então, o que precisa fazer aqui? Primeiro, calcular quanto de potência dissipa no circuito, aí faz vezes 3 o resultado,
e aí acha um valor comercial lá na tabelinha de valores disponíveis comerciais de potência. Então vamos calcular essa potência. Eu vou te dizer aqui que tem né, o resistor, eu vou ter uma potência no resistor dizendo PRZ, a potência no resistor dizendo, vai ser a tensão no resistor, VRZ, vezes a corrente, tensão vezes corrente, né? P vezes I. Corrente aqui é a corrente Z. Ou Z mínima, né? Já com 680 daqui a pouco não é mais Z mínima, é 10 e alguma coisa, tá, tudo bem. O Z, né? Então agora já é uma corrente do Zener ali, naquela condição já de resistor comercial. Um pouquinho maior que Z mínima, no caso. Posso então fazer V vezes I, ou também posso calcular a potência por V ao quadrado, VRZ ao quadrado, dividido pelo valor do resistor. P é V vezes I, também é V ao quadrado sobre R. Então, essa forma aqui é prática, porque o V ao quadrado dividido por R, ela é prática porque você bota o valor da tensão que já foi calculada e põe o valor comercial. Então, ele já ajusta, considera já o valor comercial no cálculo da potência, em vez disso aqui. Então, bota ali VRZ, quanto é que era mesmo? 7 volts aqui, né? Foi calculado pela malha de Kirchhoff. Tem 12 aqui, tem 5 aqui, sobra 7. 7 mais 5 dá os 12 da fonte. Então, é 7 volts ao quadrado, dividido por 680 ohms. Então, a gente fizer aqui 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado, dividido por 680, 0,0720. 72 miliwatts. 72 miliwatts. Aí faz vezes 3, coeficiente de segurança. 72 vezes 3, 120. 7 vezes 3, 21. 210 mais 6, 216 miliwatts. Então, 3 vezes a potência que dissipa no circuito é 216. Então, será que eu posso usar de 1/8 de watt? O resistor de 1/8 de watt é a mesma coisa que 125 miliwatts. Isso aqui é menos que 216, não dá. 1/4 de watt, mesma coisa que 250 miliwatts. 250 é maior que 216, ok. Então, o resistor RZ, 680 ohms, barra 1/4 de watt. Resistor comercial, que eu vou poder lá que eu estou comprando na loja e montando no circuito. Perguntas, dúvidas até aí, pessoal? Eu vou estar postando hoje ainda, tá? Uma lista de exercícios que vai envolver... A gente não coloquei, até vou ver se não tinha colocado. Esse exercício sobre LEDs, né? E também sobre diodo Zener, cálculos de diodo Zener, né? Então a gente vai poder estar tendo. Normalmente eu coloco a resposta, o valor final lá calculado, daí vocês podem fazer e verificar se deu certo. Vamos fazer um outro exercício aqui então, que é o seguinte. Agora, é muito parecido, bem dizer, praticamente o mesmo, tem uma pequena variação. Vou continuar com um Zener de 5 volts, meio watt. Resistor de Zener, 5 volts, então meio watt. Aqui eu não vou ter mais uma tensão fixa, uma tensão fixa, por exemplo, 12 volts que nem foi antes. Agora é uma tensão variável, começa a complicar um pouquinho. Então aqui eu vou chamar de VIN, a tensão input, de input, tensão de entrada. Então agora o meu VIN vai ser uma tensão variável, vai ser alguma coisa menor que 15 volts e maior do que 10 volts. Por quê? Tensão de bateria, quero usar uma bateria está carregada, tem mais tensão, um pouco está descarregada, tem menos tensão, né? Então, vamos pegar uma bateria de automóvel, a gente diz bateria de 12, né? Mas aí o valor nominal dela é 13,6 em bateria de automóvel, o valor correto. Quando a bateria está carregada, acabou de ser carregada, o alternador carregou, está bem carregada, vai passar dos 14, né? Vai passar dos 14 volts.
Aí depois ela entra em um chamado regime de flutuação, daí ele cai para 13,6. Uma bateria de automóvel com 13,6 já está carregada, já em um chamado regime de tensão de flutuação. Mas daqui a pouco ela está descarregada e vai para 13, 12,5, 12, 11. Né? Aí vai matar a bateria, né? Se começar a descarregar muito e sem carregar novamente, daqui a pouco ela vai matar a bateria. Então, a ideia é que nesse circuito é ligado uma bateria de automóvel ou de moto também, que é 12 volts. A moto é 12 volts também, sim. Então, e aí a bateria não tem uma tensão fixa de 12, redondinha. Né? Então, e é justamente para isso. A gente quer gerar 5 para alguma coisa a partir de 12, e aí essas 12 já é uma tensão meio variável, alguma coisa entre 10 e 15, no caso, não é 12 redondo, é alguma coisa entre 10 e 15. Então, novamente, determine ou dimensione o valor do resistor de Zener. Embora o circuito seja, bem dizer, o mesmo, com exceção que a fonte agora é variável na entrada, isso muda, né, a questão dos cálculos. Então, o que a gente vai fazer agora? Em relação ao Zener, continua lá, I Z máximo. A gente pode repetir aqui, né? É o PZ dividido por VZ, que dá meio watt. Já fizemos o cálculo antes, dividido por 5 volts, que dá 100 mA. E o IZ mínimo é um décimo disso, que a gente vai considerar, que é igual a 100 mA dividido por 10, que dá os 10 mA. Então você já veio só do Zener, né? Não precisa de analisar o circuito para calcular o Z máximo e Z mínimo, só a partir dos parâmetros do Zener. Agora, que valor a gente vai considerar aqui para fazer a conta? A gente vai fazer o mesmo procedimento, só que a gente vai ter que usar um certo valor de tensão, no sentido que é um valor de pior caso, né? Um valor de pior caso, que funcionando para aquele valor de tensão, a ideia é que a gente, se ele funciona para aquele valor, de pior caso, funciona para os outros valores de tensão da entrada também. Então, assim, o que eu preciso respeitar é que aconteça o que acontecer com a tensão da bateria, tem que pelo menos passar o Z mínimo. De preferência o Z mínimo, talvez não consiga garantir que sempre vai passar o Z mínimo, dependendo da tensão da entrada. Mas qualquer que seja o valor da entrada, seja 10, seja 12, seja 15, eu tenho que ter pelo menos o Z mínimo. Tem que ter alguma coisa, no caso aqui, entre 10 mA e Z mínimo, e 100 mA. Então, isso aqui, de preferência, Z mínimo. Por que Z mínimo dá menos potência dissipada no circuito? Então, que tensão vocês acham que a gente poderia calcular, utilizar aqui como VIN para dimensionar esse resistor de Zener, de forma que, uma vez ele dimensionado, né, o valor da sua resistência, as outras tensões também funcionam. O circuito também funcionaria. O que vocês acham? A gente vai achar um valor de resistor, vai ser uma certa resistência X, sei lá, 500 ohms, 1000 ohms, 330, né? Vou botar um valor comercial, né? 470, 1000 ohms, 330. Uma vez dimensionado esse resistor, não vai mudar mais o resistor. E aí o circuito tem que funcionar para todas essas tensões aqui, nessa faixa de variação de 10 a 15. Então a gente vai botar um valor aqui, que para aquela tensão nessa faixa, consiga gerar o Z mínimo. E de forma que as outras tensões eu tenha pelo menos Z mínimo ou mais. O valor que a gente vai considerar é a menor tensão. Nós vamos calcular o valor do resistor para a menor tensão da faixa de entrada. No caso aqui, 10 volts. Se colocando apenas 10 volts na entrada, eu ainda tenho garantido aí, com aquele resistor que a gente vai achar, tenho meus 10 mA. Se tiver aqui mais de 10 volts, 11, 12, 13, 15 volts, eu certamente terei mais de 10 mA. Daqui a pouco tenho 15 mA, 20, 30, 40. Continua funcionando o circuito. O Zener funciona desde uma corrente de 10 mA até 100 mA. Só tem que cuidar para não passar do 100 mA. Não, ele vai queimar. Então, a gente vai usar como critério, quando tem uma tensão variável na entrada, usa a menor tensão da faixa de variação da tensão na entrada
do circuito de Zener. Então, no caso, a gente vai dimensionar o resistor para 10 volts. Aí o resto do procedimento, né, vai ser o mesmo. Então, RZ continua sendo o VRZ dividido pelo IZ mínimo, né, que aqui vai ser 10 mA. Falta determinar o VRZ. Da mesma forma que a gente fez antes, não muda nada aqui. Faz a malha, só que aqui, ó, agora eu tenho 10, né, não é mais 12 lá, que é o circuito anterior. Então, sobe 10 volts, cai VRZ, cai 5 volts do Zener, dá zero, só, resta zero, volta para o zero. Então, o VRZ vai ser 10 volts menos 5 volts, que vai dar os 5 volts. Nessa situação limítrofe de menor tensão da entrada, de 10 volts aqui, tem 10 aqui na fonte, tem 5 no Zener, sobra 5 para o resistor. 5 mais 5 é os 10 da fonte. A fonte eleva 10 volts, cai 5, cai mais 5, caiu os 10. Sobe 10, cai 10. Sobe 10, cai 10. De potencial. Resistores e Zener e outros componentes LED, etc., são elementos passivos que vão produzir queda de tensão. A fonte é um elemento ativo que vai elevar o potencial. Então, a fonte eleva o potencial, os demais componentes diminuem o potencial, né, apresentam as suas quedas de tensão, de forma que a soma das quedas de tensão, numa malha fechada, né, lei das malhas de Kirchhoff, a soma é zero. O que subiu tem que ser igual ao que vai descer, se eu voltei para o mesmo ponto. Subiu no telhado, voltou para o solo, subiu do chão para o telhado e voltou para o chão, subiu tantos metros, desceu tantos metros no final das contas. O que subiu é igual ao que desceu. Subiu 10, caiu, desceu 5, mas desceu mais 5, desceu 10. E voltou para o zero. Então essa é a ideia aqui. Então, coloca o VRZ de 5 volts. Então agora não é mais os 7 volts, lá quando era 12, tinha 7 que sobrava no resistor. Agora com 5 no cálculo aqui, né? Continua os 10 mA. 5 por 10 mil eu vou ter 500 ohms. Cadê a tabelinha de... Quantos ohms a gente utiliza de valor comercial? Não tem redondo 500, tem um valor de 510 que pode ser tentador, é bem próximo, né? 510, mas a gente tem que usar o critério. Daqui a pouco 510 não vai ter 10 mA, vai ter 9 e pouco. Aí daqui a pouco, né, produz 1000 placas e 1, 2 dá problema, 5 dá problema, 10 placas dá problema, e aquilo não é aceitável. Então, usa o menor mais próximo e vai com o critério até o final. 470. Então, embora 500 seja próximo de 510, 470 vai me produzir um pouco mais de 10 mA, um pouco mais de Z mínimo, no pior caso, tensão na entrada que é 10 volts. Então, usa aqui comercial 470 ohms. E que potência, pessoal? Que potência a gente utiliza? Bom, agora aqui, ó, que potência a gente usa para o resistor? Se a gente vai usar 10 volts, com 10 volts o resistor vai ter só 5 sobre ele, vai dissipar menos potência. Com 12, com 15, eu tenho mais potência. Quanto mais tensão tiver aqui na entrada, o Zener continua com 5, mais vai sobrar para o resistor. Então, para fins de dissipação de potência no resistor, o pior caso de potência do resistor é quando eu tenho a maior tensão da fonte. Quando eu tenho 15 aqui na entrada, vai sobrar 10 aqui, porque 10 mais 5 do Zener vai dar os 15 na entrada. Com mais tensão, eu tenho mais potência no resistor. Então, a potência no resistor, o PR, o resistor de Zener, vai ser o que? Vai ser o VRZ, a tensão do resistor, na condição de
Vin igual a 15 volts no pior caso. Isso aqui elevado ao quadrado dividido pela resistência de Zener, que a gente só sabe é o valor 470. Qual é a tensão do resistor no pior caso, em 15 volts? Então, né, tem 15 aqui, tem 5 aqui, sobra 10. Então é 10 volts. Então vai ser 10 volts ao quadrado dividido por 470 ohms. Dá 100 dividido por 10 vezes 10, né? 100 dividido por 470. 0,212, ou seja, 212 miliwatts. Aí vamos fazer vezes 3, o coeficiente de segurança aquele, 636 miliwatts. Isso aqui é mais do que meio watt, então a gente vai usar um resistor de 1 watt aqui. Bota mais do que 3 vezes. 1 watt. Então o resistor vai ser, no final das contas, resistor comercial de 470 ohms barra 1 watt. Opa. Perguntas, dúvidas até aqui, pessoal? Bom, vamos ficar por aqui hoje, né? Não quero assustar vocês. Na quarta-feira que vem vai ser a última semana da etapa, né? Antes das férias chamar de férias de inverno, né? Não é mais bem inverno. Então vamos continuar com questões do Zener, vou propor mais alguns exercícios para vocês, vamos tentar resolver, a gente tenta resolver em aula, vocês tentam resolver, a gente corrige também. Vou colocar ali esses exercícios hoje também para vocês. E a atividade assíncrona vai ser corrente alternada e tensão eficaz. É um conceito que a gente vai precisar para depois das férias, né? A gente vai trabalhar com retificadores, né? Não tem nada a ver com Zener. A gente vai precisar, então já vejam esse assunto que eu vou colocar, não postei ainda no Moodle, né? Não está lá ainda, mas já vou colocar para vocês. Então semana que vem a gente se vê ainda, né, pessoal? É o finaleiro, última semana é uma meia semana, né? Vai ter aula de segunda a quarta, em princípio. E aí fazemos mais alguns exercícios de conceito de Zener para finalizar esse assunto aí. Então, agradeço a participação de vocês. Só peço, por favor, para colocar o nome ali, se não colocou o nome de vocês no chat, para eu registrar a presença.